Durante um jantar à noite no apartamento do senador Tasso Gereissati, em Brasília, os senadores da oposição na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia decidiram retirar do relatório final duas acusações que faziam parte do indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, homicídio qualificado e genocídio dos índios. Bolsonaro deve ser acusado de 9 crimes, crimes contra a humanidade, crimes contra a saúde pública, inclusive crime de pandemia, e crimes de responsabilidade que podem gerar processo de impeachment. O relatório afirma que a metade das mais de 600 mil mortes registradas no Brasil poderia ter sido evitada. O relatório também exclui de indiciamento do senador Flávio Bolsonaro os crimes de advocacia administrativa e improbidade administrativa por levar um empresário envolvido em negociações suspeitas de vacinas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Os 3 filhos mais velhos do presidente serão indiciados por incitação ao crime ao divulgar notícias falsas. Há quem defenda o envio destas informações sobre notícias falsas ao Supremo Tribunal Federal, onde há um inquérito aberto. Sobre o tema, o pastor evangélico Silas Malafaia não será indiciado. Ao todo, a CPI vai indiciar 67 pessoas, inclusive 6 ministros e ex-ministros, 6 deputados federais e 2 empresas. Os críticos observam que, ao enquadrar tanta gente, a CPI pode perder o foco principal, dando margem ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um aliado do presidente Bolsonaro, para arquivar o relatório. Genocídio, por exemplo, é a tentativa de exterminar um povo inteiro. Houve 5 genocídios no século XX. O primeiro foi cometido pela Alemanha, no sudoeste da África. Hoje se chama Namíbia, país independente, com a morte de 24 mil a 100 mil hererós e 10 mil namaquas de 1904 a 1907. No genocídio armênio, durante a Primeira Guerra Mundial, de 1915 a 1917, os turcos do Império Otomano mataram cerca de 1,5 milhão de armênios. O Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, é o genocídio que deu origem a esta palavra, com a morte de 6 milhões de judeus e de 1,5 milhão de ciganos pela Alemanha nazista. Em consequência, em 1948, as Nações Unidas adotaram a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. No Camboja, o regime de terror do Khmer Vermelho, um regime comunista, matou de 1975 ao início de 1979 entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas. Em Ruanda, de abril a julho de 1994, o regime da maioria Hutu, deposto na Guerra Civil pela Frente Patriótica de Ruanda, um grupo guerrilheiro, matou na retirada mais de 1 milhão de pessoas, a maioria do povo Hutu. O Tribunal Penal Internacional foi criado depois do genocídio de Ruanda. Por tudo isto, está claro que o governo Bolsonaro pode ser acusado de negligência criminosa em relação aos índios do Brasil durante a pandemia, mas dificilmente pode ser enquadrado no crime de genocídio. No mundo, o contágio e as mortes sofreram pequenas quedas na semana passada, ficaram praticamente estagnados, mas aumentaram na Europa. O Reino Unido notificou nesta terça-feira mais 43.738 casos novos e 223 mortes em 24 horas, o maior número de mortes desde março. Mais de 2/3 dos britânicos e dos franceses completaram a vacinação, mas os 2 países correm risco de uma 5ª onda de contaminação na pandemia. A Universidade de Oxford, que desenvolveu a vacina do laboratório AstraZeneca, já trabalha numa nova versão, tendo em vista a variante Delta mais contagiosa. As hospitalizações na França aumentaram pelo 3º dia seguido, que não acontecia há quase 2 meses. Há 6.483 pacientes hospitalizados na França, muito mais do que no pico da pandemia, quando eram quase 33.500 em novembro do ano passado. Em um mês, a taxa de transmissão da Covid-19 na França passou de 0,71 para 105, o que indica uma aceleração do contágio, com cada 100 infectados passando a doença para 105 pessoas. Desde o início da pandemia, a França teve 7 milhões e 100 mil casos confirmados e mais de 117 mil mortes. Nesta terça-feira, registrou 5.934 casos novos e 49 mortes.
Na Holanda, o número de casos novos subiu 44% numa semana, forçando muitos hospitais a suspender o tratamento de outras doenças. O contágio cresce há 3 semanas desde que a Holanda relaxou as medidas de distanciamento social. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden considerou inaceitável que 66 milhões de pessoas ainda não tenham se vacinado, e isso exclui as crianças para quem a vacina ainda não está, as vacinas não estão aprovadas. A Bulgária tornou obrigatório o certificado de vacina para entrar em lugares fechados de uso coletivo, como bares, restaurantes, cafés, cinemas, teatros, museus, piscinas, academias de ginástica e centros comerciais. Só 20% dos habitantes da Bulgária estão plenamente vacinados, o menor percentual da União Europeia. A Bulgária é o 4º país do mundo com o maior número de mortes por habitante. Um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos concluiu que a vacina da Pfizer-BioNTech apresentou efetividade de 93% para prevenir a hospitalização de adolescentes de 12 a 18 anos. Agora, o impacto econômico da pandemia. Nos Estados Unidos, a produção industrial caiu 1,2% em agosto, a maior queda desde fevereiro, quando o país enfrentava o pior momento na pandemia. Também houve um surto em agosto nos Estados Unidos com a variante Delta. Com a concentração da riqueza na pandemia, os 10% mais ricos nos Estados Unidos detêm hoje 89% das ações das empresas norte-americanas cotadas em bolsa. Aqui no Brasil, a Bolsa de São Paulo caiu 3,2% e o dólar subiu para R$ 5,59 por causa da tentativa do governo Bolsonaro de furar o teto de gastos, o limite de gasto do setor público, para dar o chamado Auxílio Brasil de R$ 400 por mês para 17 milhões de famílias pobres. É um programa eleitoreiro para durar até o fim do próximo ano, ou seja, está longe de ser um plano permanente de combate à pobreza, que é o que o país precisa. O único objetivo é a reeleição do pior presidente da história do Brasil. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, o pior já passou, mas a pandemia ainda não acabou. Use máscara, higienize sempre as mãos, evite aglomerações, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.